Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 18 de outubro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, os Teus ensinamentos, a Tua boa nova, o Teu Evangelho. E mais uma vez, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, o tema que nos coube hoje, mais uma vez aproveitando essa obra maravilhosa de Vinícius, como todas as obras dele, é um capítulo que está aqui nesse livro, Nas Pegadas do Mestre, capítulo este intitulado O Ímpio. E aí nós vamos entender por que eu escolhi esse texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que fala, né, para os coríntios que eles, e aí nós podemos, né, pegar esses ensinamentos, essa frase, essa advertência e ao mesmo tempo exortação de Paulo aos Coríntios, nós podemos pegar para nós outros. Por quê? Porque na condição de cristãos, se nós nos dizemos cristãos, se nós ostentamos o título de cristãos, ou se queremos ser, essa frase, essa advertência, essa exortação de Paulo aplica-se a nós. Por quê? Porque ele fala ali, era muito comum, né, na antiguidade, hoje ainda é, mas antigamente mais ainda, né, na antiguidade. Porque hoje em dia tem o tal do currículum vitae, né, e ali já tem a experiência profissional da pessoa, ou, né, com isso, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, né, um canal, a pessoa hoje sendo mais visível, digamos assim, por conta da internet, né, dos recursos que existem, não é que caiu por terra, desapareceu a carta de recomendação. Ainda existe, mas está menos comum e menos necessária. Então, antigamente, era, na verdade, imprescindível. Se você fosse a um determinado lugar onde as pessoas daquele lugar não te conheciam, se você queria fazer algo ali, seja no campo profissional, seja no campo espiritual, religioso, você era praticamente obrigado, era imprescindível, era necessário você levar uma carta de recomendação. E aí, né,
Até eu li num autor cristão que não é espírita, é protestante, que é o Hernandes Dias Lopes, ele falando uma vez que ele fez uma carta de recomendação para um ex-aluno dele, que estava procurando emprego numa determinada instituição, e ele recomendou porque o reconhecia, né, e conhecia. E ele se deparou também uma vez com uma situação de um sujeito que estava procurando emprego, mas que ele próprio fazia cartas de recomendação para ele mesmo. Só que ele assinava como se fossem outras pessoas. E o pastor descobriu isso. E aí acabou, né, não contratando, não aceitando. Quer dizer, o sujeito era um farsante e uma manifestação, uma expressão desse orgulho, dessa soberba, que muitas vezes contamina todos nós, mas em graus diversos, né? Esse exemplo aí que o pastor vivenciou é um grau bastante elevado, né? Proeminente, culminante talvez, né? De uma soberba, porque o sujeito ele não queria nem se submeter ao que as pessoas de fato falariam dele. Ele escrevia as suas próprias cartas de recomendação e ainda incorria no âmbito aí jurídico num crime, né, de falsidade ideológica, porque ele se passava por diversa pessoa, né, por outra pessoa, que não ele próprio, embora fosse ele o autor das cartas. Enfim, isso mostra, né, como nós somos atrasados, inferiores, e Paulo, nessa advertência que ele fez aos coríntios, ao povo de Corinto, né, ele até começa falando assim, parece até que a gente está vivenciando ali na fala de Paulo exatamente isso que o pastor vivenciou. Porque Paulo fala assim, vamos reler aqui. Ele começa o capítulo 3º da segunda epístola aos Coríntios, dizendo assim, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Então, quer dizer, nós estamos nos elogiando, nos referendando. Ó, eu sou uma pessoa de confiança, eu sou uma pessoa muito boa, pode contar comigo, né? Eu estou apto aí a esse trabalho, a essa função. Aí ele pergunta, ou estamos precisando de cartas de recomendação de vós e para vós, né? Carta sobre mim e carta para mim. Então, é exatamente isso. Às vezes a gente está numa determinada situação, numa determinada fase da vida, que a gente acha que a gente está ótimo, está muito bem, né? Apesar de estarmos no mundo de provas e expiações, de sabermos que nós temos um passado aí de, né, débitos clamorosos, né? E sabendo que se a gente fosse um espírito mais adiantado, né, um espírito bom, não precisa nem ser ainda um espírito, né, superior, puro, não. Um espírito bom, né, que já deseja o bem, né, mais do que o mal, que já vivencia o bem mais do que o mal. Aí a gente pensa assim, mas que isso, Rafael? Mas eu não faço nada de errado, né? Eu vivo a minha vida e não atrapalho ninguém. Não... Mas quando a gente está nesse nível, que já é bem difícil, né? A gente pensa, vira e mexe, a gente está pensando mal de alguém, está fazendo um comentário, pode até não, né, ultrapassar as paredes ali, os muros, né, da nossa residência, da nossa casa ou do nosso local de trabalho. Ou pode não ultrapassar as barreiras, né, da nossa caixa craniana aqui, da nossa mente. Não exteriorizamos, mas pensamos. Mas em família ou entre amigos é muito comum a gente falar mal de alguma pessoa, criticar, né? Por mais insignificante, digamos assim, que seja a crítica, né? Mas
é muito menos comum a gente elogiar, né, ressaltar a qualidade boa de uma determinada pessoa, ainda que às vezes seja um pouco difícil de encontrar, né, uma qualidade boa em mim ou numa outra pessoa, por causa da nossa inferioridade. Geralmente a gente externa com mais facilidade as qualidades ruins, né? As características ruins, né? Agora, mesmo assim, uma ou outra pessoa consegue identificar algo de bom, que é o que a maioria dos espíritos superiores fazem, né? E é o que Jesus fazia e continua a fazer. Mesmo diante de nós outros, nesse estágio atrasado, inferior, em que nós estamos, Jesus via alguma coisa boa. Os espíritos superiores veem alguma coisa boa em nós. E aí nos exortam, nos estimulam, né? Então, por exemplo, Paulo, antes de se converter, ainda quando um perseguidor dos cristãos, ele foi visto, né? Embora ele não tenha convivido de perto ali com Jesus, mas Jesus já sabia que ele seria o grande divulgador da Boa Nova, o grande divulgador do Evangelho. Haroldo Dutra comenta, né, numa de suas obras sobre isso, né? Ele não viu em Zaqueu, por exemplo, aquele chefe dos publicanos envolvido com muitas questões de dinheiro, questões materiais, riqueza e posse. Não, ele viu, vejamos o que Haroldo fala, ele viu Bezerra de Menezes alguns séculos à frente. Então, olha, vejam o olhar de Jesus, né? Ele não viu Judas como aquele discípulo que conviveu com ele e o traiu. Ele viu Joana d'Arc, alguns séculos depois, iniciando o trabalho de preparação da França para receber o codificador da doutrina espírita. Então, isso é muito interessante, né? E bonito, né? É um grande estímulo, né, nós sabermos dessas coisas. Então, apesar, né, de a maioria de nós outros termos mais características negativas, né, de muitas vezes fazermos comentários, no mínimo, né, levianos, insensatos, pueris, fúteis, vez por outra a gente tem, né, uma sintonia, né, a nossa antena ali de captação do Wi-Fi da espiritualidade superior, da Wi-Fi de Jesus, né, o sinal lá às vezes a gente consegue captar e fazer essa conexão, mas a maioria das vezes a gente está numa conexão baixa, né, de baixa qualidade, baixa vibração, e aí são esses tipos de pensamentos, de falas, né, que a gente tem e alimenta. Então, a gente às vezes acha que a gente está muito bem, porque olha, eu já não faço mal aos outros, né, mas está lá no Livro dos Espíritos e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Basta não fazer o mal? Não, os espíritos superiores responderam. Não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. E todo mal que resulta do bem que não houverdes praticado será atribuído a vós. Ué, como assim? Se eu não fizer nada de errado, mas algum mal resultou de um bem que eu não pratiquei, eu vou ser responsabilizado pelo mal que eu não pratiquei? Sim, é isso mesmo. Você entendeu certo. Se a gente deixar de fazer algo de bom e resultar dessa omissão algo ruim, uma tragédia, uma morte, né, uma doença, uma privação, um sofrimento que seja de qualquer âmbito, né, em qualquer grau, inclusive, de intensidade, foi por causa da nossa omissão? Foi. Um dia de fome, às vezes, que uma pessoa passa, e a gente viu a pessoa na rua pedindo ajuda e não ajudou, é responsabilidade nossa.
Então, quer dizer, um agravamento de doença, né? Uma desencarnação, porque a gente não comprou o remédio lá que a pessoa pediu, achando que era um golpe, enfim, e N coisas que, né, a gente, cada um vai saber aí, vai lembrar de uma situação que já aconteceu e que, mais uma vez, só comprovam, né, só denotam que a gente é muito atrasado, muito inferior, muito egoísta, muito orgulhoso ainda. Então, o capítulo que caiu para nós analisarmos hoje do livro aqui de Vinícius, nas pegadas do mestre, capítulo intitulado O Ímpio, se a gente ler assim, sem, né, esse espelho refletindo a nossa própria imagem interior, verdadeira, a gente pode achar que isso não se aplica a mim, né? Isso não se aplica a nós outros, mas se aplica, na verdade, ainda que não em sua totalidade, né? Eu não sou totalmente ímpio, mas eu também não sou totalmente, né, bom. O que é o ímpio? O ímpio é o desumano, cruel, bárbaro, impiedoso, ou seja, aquele que é desapiedado, não tem piedade, não tem compaixão, no mínimo é um indiferente. Eu vivo minha vida, não prejudico ninguém. Eu sou um ímpio, se eu vivo assim, né? E isso, às vezes, o dicionário coloca como significados da palavra ímpio, né, algumas que podem nos impressionar e a gente logo já rejeitar. Cruel? Mas que isso? Quando que eu fui cruel? Que eu sou cruel? Nunca. Mas, às vezes, nessa indiferença, nessa leviandade de fazer comentários, né, ou de falar mal das pessoas, ou de fazer fofocas, ou de espalhar notícias falsas, né, que está na moda aí, fake news, querendo prejudicar os outros, porque a gente não gosta desse ou daquele sujeito, desse ou daquele grupo de pessoas. Isso não é uma crueldade? Então, quer dizer, se a gente parar para refletir, a gente vai se encontrar nas características que Vinícius tece aqui em relação ao ímpio. Mas, na maioria das vezes, o que a gente faz? Joga para debaixo do tapete, faz de conta que está limpa a sala. Por quê? Porque a sujeira eu botei debaixo do tapete aqui, então a visita vai chegar, vai ter a festa e tal, ninguém vai saber que está uma imundície danada. Está tudo debaixo do tapete. Saiu todo mundo, ou então o movimento dos visitantes ali, dos convivas, né? Dos convidados e tal. E alguém tropeçou no tapete. Puxa vida, veio para cá, para o meio da sala, aquela sujeira toda. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos ver aqui o que Vinícius fala sobre o ímpio. O homem sem crença em tudo se revela. Não, mas eu sou crente, Rafael. Será? Né? Será que nós, embora nos dizendo cristãos, nós somos crentes de verdade? Nós somos cristãos de verdade? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá. O homem de bem, o verdadeiro espírita. Será que eu sou um verdadeiro espírita? Ou será que eu sou um bom espírita? Será que eu sou um homem de bem? E às vezes a gente vai ver algumas afirmações aqui que Vinícius faz e que se encaixam, né, com a nossa característica, nossa personalidade. Na rua, não, mas dentro de casa, ou o contrário. Eu só trato bem os meus, e na rua eu sou, né, um monstro, um desumano, que é o significado aí da palavra ímpio, né? Eu trato muito bem os meus familiares, os meus parentes, meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, meus irmãos e minhas irmãs. Acabou. Passou disso, primo eu já não trato bem, tio, né? Começou a distanciar um pouquinho dentro da própria família.
Ou o contrário, trato muito bem os de fora, na rua, né? Sujeito à educação, é a gentileza em pessoa, né? As pessoas se espantam com tamanha gentileza, com tamanha cordialidade, né? Enfim, mas dentro de casa é um monstro de agredir fisicamente mulher, filhos, né? Olha só. Então, quer dizer, vamos ver o que Vinícius fala aqui. O ímpio. O homem sem crença em tudo se revela. No prazer é descomedido. Na dor é insofrido. Na alegria é exagerado. Na tristeza é irritado. Na saúde é intemperante. E, inclusive, uma das virtudes teologais é a temperança, né? Então, na saúde é intemperante. Vejamos que algumas pessoas que foram curadas por Jesus foram advertidas, como, por exemplo, o mais emblemático para mim foi o paralítico do tanque de Betesda. Porque ele foi curado, ele foi cumprir o que a lei da época determinada, ou seja, ele foi se apresentar lá na sinagoga aos sacerdotes, para os sacerdotes avaliarem ele e dizerem, ó, você está apto a voltar à sua vida normal, a ser reintegrado à sociedade, trabalhar, né? Então ele foi fazer isso após ele ser curado por Jesus. Eu até costumo brincar, né, fazer um comentário. Ele não estava numa festa, num bar, né, numa taberna, bebendo, né? Ou se fosse nos dias de hoje, ele não estava numa rave, né? Não estava... Enfim, ele estava cumprindo o que a lei determinava. Porém, Jesus, ao vê-lo novamente, ao encontrar com ele, falou assim, olha que já estás são, não peques mais. Ué, mas peraí, eu estou cumprindo a lei. Mas Jesus vê o interior de nós outros. O que ele ia fazer depois? Ó, agora eu já cumpri o que eu tinha que cumprir, estou curado, né? Quantas vezes a gente almeja, digamos, né, uma cura ou uma condição melhor na nossa vida? Não é para ser mais cristão, para ser mais devotado, para trabalhar mais no bem, né, para se dedicar mais ao próximo, não. Poxa, eu quero ficar curado dessa doença, eu quero ter uma condição melhor de vida, eu quero ganhar na Mega Sena, que aí, vamos lá, né, na sequência, fiquei curado da doença, agora eu vou cair na esbórnia, agora eu vou comer tudo que eu nunca pude, vou beber todas e tal. Estou com mais dinheiro, né, ganhei na Mega Sena, em vez de eu ajudar, que eu fiz promessa, inclusive fiz oração, Senhor, me ajude a ganhar na Mega Sena, porque eu vou ajudar muita gente, eu vou doar para a instituição tal, e não sei o que tal. Ganhou na Mega Sena. Faz o quê? Ah, agora eu vou viajar, vou comprar aquela casa lá na Europa, vou comprar uma casa não sei aonde lá nos Estados Unidos, vou comprar tal carro, vou comprar não sei o quê, vou comprar... Enfim. Ué, mas e a caridade que você falou? Hã? Eu falei isso? Então, é o nosso retrato, né? Então, na saúde, é intemperante, não tem temperança, não tem bom senso, não tem equilíbrio. Na hora que está bem, está abusando da saúde muitas vezes. Ou quando fica bem, quando fica bom, quando se cura. Ah, eu me curei, é o que eu acabei de falar, agora eu vou cair na esbórnia, vou frequentar todas as festas, vou beber, vou comer e tal, né? Vou me fartar. Ué, mas peraí, era esse o seu objetivo ao pedir para ficar curado? Né? Na enfermidade, é desesperado. Então a gente não aceita, não tem paciência para esperar, né, o dia da cura, que pode ser nessa encarnação ou não. Nós não sabemos. Às vezes a gente vai desencarnar com a doença. E qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Era necessário, era útil.
o que nós não teríamos feito se não estivéssemos ainda com a doença. Então, na saúde é intemperante, na enfermidade é desesperado. A gente começa a blasfemar, né, falar mal de Deus, da espiritualidade, de Jesus, abandona a religião porque não recebeu a cura ainda. Né? Ah, não vou mais naquele lugar não. Já fui, tô há não sei quantos anos, já fui não sei quantas vezes, não adianta nada. Na abastança, diz Vinícius, é egoísta. Olha aí. Na pobreza, é revoltado. No juízo próprio, é lisonjeiro. Ou seja, o que é isso? Quando eu estou me avaliando, quando eu estou me julgando, eu sou super, né, benevolente, lisonjeiro. Eu só teço elogios. Lisonja, né? Ah, não, eu sou ótimo. Sou uma pessoa amável, simpática, paciente, gentil e tal. Então, no juízo próprio é lisonjeiro. No juízo de outrem é temerário. Se eu estou avaliando outra pessoa, aí eu sou um temerário. O que é isso? Um inconsequente, um imprudente. Eu falo, né, o que eu acho da pessoa e não estou nem aí também se ela é aquilo ou não. Né? Se vai prejudicar ou não, às vezes é uma avaliação minha. E a pessoa não é daquele jeito, mas eu acho que ela é. Então eu vou dizer que ela é assim. Né? E se prejudicar, prejudicou. E daí? Né? Não é comigo. Então, no juízo de outrem é temerário. No falar é fato. O que é isso? O fato é aquele sujeito que é soberbo mesmo. Ele se acha o máximo, se acha, né, o bom. Né? E, ó, é o personagem lá vaidoso lá do Pequeno Príncipe. Né? Batam palmas para mim. Né? É o sujeito que está prestando atenção nas pessoas para ver se as pessoas estão a admirar a sua figura, a sua imagem, a sua inteligência, enfim, né? Ele olha para as pessoas esperando um olhar de admiração, né? E ainda fica zangado se não recebe, se acha que a pessoa não retribuiu, né, dessa forma. No falar, né, fala querendo demonstrar sabedoria, ou seja, vamos lá para a escala espírita, questão 100 lá do Livro dos Espíritos. No falar é fato, é o espírito pseudo-sábio. Né? Ele quer demonstrar um conhecimento, uma intelectualidade, quer que todo mundo fique admirando ele. Oh, nossa, que palestra, hein? Aí você pergunta assim, foi boa a palestra? Foi ótima, maravilhosa. E foi sobre o quê? Olha, foi tão maravilhosa que eu nem sei. É isso. Né? O sujeito, às vezes, né, fala, usa palavras difíceis e tal, e tem realmente um poder magnético, né? Veio com a missão de falar, de propagar o evangelho, de falar de Jesus, mas ele quer impressionar as pessoas. Mas no final das contas, no final da palestra, a pessoa fala assim, e isso? Uma pessoa que não foi, né? Você foi lá naquele... Foi ótimo, foi maravilhoso. Foi sobre o quê? Não sei, mas eu sei que foi ótimo. No falar é fato. No calar é covarde. Não é cala, não é aquela água da paz, né, que Chico Xavier receitou. Para evitar discussão, evitar confusão, evitar briga. Eu vou botar uma água aqui na minha boca enquanto está uma pessoa falando um monte de besteira para mim, querendo briga, e eu vou ficar quieto. Quando terminar, eu engulo a água e pronto, está resolvido o problema. A gente não. A gente muitas vezes fica ali, né, no debate, na briga, ou quando a gente deveria falar, por um dever cristão, às vezes, inclusive, por um dever cristão, o que a gente faz? Fica quieto, porque, puxa vida, se eu falar, né, isso assim,
e um monte de gente vai começar a me hostilizar, né? Eu vou ser excluído aqui desse grupo, desse grupo de pessoas, né? Enfim. Então, aí é o que Vinícius fala aqui, ó, no calar, não é o calar do pacífico e do pacificador. É o calar do covarde. No calar é covarde. Eu não quero que as pessoas saibam que eu estou desse lado, que eu sou a favor disso assim, assim, ou que eu sou contra isso assim, assim. Não vou falar. É o calar do covarde. Na sociedade, é hostil. Aqui Vinícius está retratando, tanto quando a gente está na rua lá, lidando com pessoas estranhas, né? Quanto na intimidade doméstica. Ele fala que, ó, na sociedade é hostil. Hostil é o quê? É aquele sujeito que despreza todo mundo. Despreza todo mundo, né? Acha que todo mundo está abaixo dele, ninguém está à sua altura, né? Ninguém tem dignidade de fazer parte da minha, né, intimidade, da minha. Então, quem são seus amigos? Não, eu escolho meus amigos pelo grau de titularidade. Eu só tenho amigos doutores, pós-doutores. Eu só tenho amigos assim assado e tal. Ou então é um sujeito que não tem amigos, simplesmente. Você tem amigos? Não. Por quê? Não, porque ninguém, eu acho que está à minha altura, então não vou perder tempo. Então, olha só. E despreza, né? Passa pela pessoa na rua, convive com as pessoas na sua família, na sua família, não, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, no comércio, né? Toda hora a gente está lidando com pessoas aí no comércio, é um supermercado, é uma padaria, é uma loja e tal, e, né, sequer se dirige a pessoa para agradecer, cumprimentar, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado, tchau, né? Saúde para você aí, um bom trabalho. Que nada, eu vou falar com esse, né? Eu vou falar com esse sujeito que eu não conheço, sujeito. Então, olha só, a gente às vezes se coloca numa posição de superioridade. E há poucos dias agora eu vi exatamente no estabelecimento comercial um rapaz que era o empacotador ali, colocava a mercadoria na sacola e tal. A moça que saiu antes de mim, né, terminou ali de pagar e tal, ela esqueceu o item mais caro da compra dela e foi embora. Ela estava saindo já de carro lá do estabelecimento. Um rapaz viu e só falou assim, ó, a moça esqueceu. O outro rapaz ouviu ele falando, falou assim, ela esqueceu? Eu sei quem é, eu sei onde que ela estacionou, e correu lá para ir entregar o produto. Ele podia não ter feito nada, ele podia ter feito a mesma coisa que o outro fez, né? Ou até, né, dependendo, pagou, né, ninguém viu, o primeiro, o segundo, sei lá. Ou fingir que ia entregar e se apropriar daquele produto, enfim. O rapaz fez questão de ir lá até o carro e a pessoa já estava quase indo embora mesmo. Olha, a senhora esqueceu aqui essa mercadoria, esse produto. O item mais caro da compra da pessoa. Então, olha só. E às vezes a gente tem desprezo por essas pessoas e são elas que vão fazer, às vezes, uma gentileza, né? Se a gente estiver passando mal, por exemplo, num estabelecimento desse, é essa pessoa que vai socorrer a gente. Não é verdade? Então, muitas vezes na sociedade a gente é hostil. E na intimidade é intolerante. Às vezes a gente é tolerante na sociedade, fora de casa, porque, né, eu vou falar com o meu chefe, como eu falo com a minha mulher, como eu falo com o meu filho, com a minha filha, como eu falo com o meu pai, com a minha mãe. Não posso, né? Senão eu vou ser demitido. Então tem que, né,
engolir sapo, né? Contar nem até 10, nem até 100, nem até 1000, não. Contar até 1 trilhão para eu não explodir, para eu não falar uma besteira ou o que eu quereria falar. Mas em casa, aí, ó, na intimidade, é intolerante. A pessoa não pode falar nada que já vem com, né? No dizer sim, diz Vinícius, Jesus não falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não? Vinícius está dizendo aqui, no dizer sim é afetado. Um sujeito equilibrado, ponderado, que fala o sim na hora certa, da forma certa, com a pessoa certa. No dizer sim é afetado. No dizer não é arrogante. No saber se vangloria. No ignorar dissimula. Até quando a gente não sabe, a gente não quer dar, né? Provas de que não sabe. A gente inventa uma história, a gente inventa uma resposta. Só para ninguém saber que a gente não sabe aquilo, né? No saber se vangloria, no ignorar dissimula. Na promessa é falso, no dever é falho. Então, prometo e sei que não vou cumprir. E na hora do dever, que eu assumi, eu falho. Na paz, é negligente. Na luta, é imprudente. Quando faz o bem, é interesseiro. Vejamos, meus irmãos. Muitas vezes, Vinícius está a dizer aqui, nós fazemos o bem por interesse, que foi o que suscitou o episódio, que não foi parábola, foi verdadeiro, do óbolo da viúva. Jesus destacou a contribuição pequena que uma senhora viúva fez em detrimento, em comparação com grandes quantias que foram doadas por pessoas ricas, né, de muito poder aquisitivo, e que naquela época, em frente às sinagogas, havia um recipiente próprio para receber as doações, que era uma espécie de latão, né? Era um balde de latão com uma entrada não muito grande, né? Não muito aberta, mas ele tinha uma capacidade, é tipo um cofre, né, em tamanho grande, tipo aqueles cofrinhos que crianças ganham, né, dos seus pais, dos seus avós, para irem guardando as suas moedinhas ali e tal. Alguns desses cofres, né, para criança e tal, são de metal. E às vezes até o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, quem deu, quer justamente que seja de lá. Por quê? Porque aí a criança, na hora que coloca, ou alguém, né, coloca a moeda, a moedinha, faz um barulho. E quando está muito cheio, né, a criança mexe no cofre ali e tal, e faz aquele barulho, né, ó, tá cheio de moeda, isso aqui. Então, tinha, né, o tal do gasofilácio, lá na época de Jesus, que era o recipiente que ficava na entrada lá das sinagogas, dos templos. E vinham pessoas com muito poder aquisitivo, com muitas moedas de grande valor, né, que as moedas naquela época, quanto maior o valor, maior e mais pesada era a moeda. Então os ricos vinham e despejavam aquela quantidade de moedas num depósito, né, de metal, né? Então fazia aquele barulho. Essa senhora veio discretamente e depositou 2 moedinhas de pequeno valor. Jesus estava em frente ao templo com os discípulos e falou: vocês viram essas pessoas aí que doaram agora ali para o templo? Os discípulos: sim, Senhor, nós vimos. Então, de todos os que doaram hoje, quem mais doou foi aquela mulher. Aí todo mundo ficou assim: ué, mas daqui da onde a gente está, a gente nem ouviu o barulho porque ela tirou do que fazia falta para ela.
Então, às vezes, né, a gente quer doar para aparecer, para todo mundo bater palma, né? E aí Jesus ainda falou, eles, os que doaram muita quantidade, que todo mundo ouviu porque fez muito barulho e tal, eles já receberam a recompensa deles, que foi a visualização, né? Então, qual é o intuito? É todo mundo ver, nesse período em que nós estamos hoje, né? Rede social, canal no YouTube, e enfim. Você quer o quê? Muita visualização, ou você quer que a pessoa, de fato, receba um conteúdo bom, valioso, útil para a vida dela, assim como está sendo para a sua vida? Ou você está só querendo fazer dinheiro? Está só querendo, né, ter não sei quantos mil seguidores? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, o episódio do óbolo da viúva. Então, quando faz o bem é interesseiro. Quando recebe, é ingrato. Quantas vezes, né, a gente recebe o bem de alguém e a gente faz o quê? Não agradece. Sabe por quê? Porque a gente acha que o bem que a pessoa faz a gente é obrigação. Não está fazendo nada demais, não está fazendo mais do que obrigação. Vou agradecer por quê? Então, às vezes, é a empregada doméstica que trabalha na nossa casa. É a faxineira. Termina o serviço ali, a gente não fala um obrigado. Ah, ó, muito bom, hein, isso que você fez, gostei, tal. Não, eu estou pagando. É a obrigação dela. Então, né? Quando recebe o bem, é ingrato. E às vezes a pessoa está se esmerando ali, né? Está fazendo com desvelo, dedicação, né? Está querendo agradar realmente. Não está fazendo só porque é a obrigação dela. Quantos funcionários, quantos empregados, quantos trabalhadores fazem bem feito porque estão querendo fazer bem feito mesmo. Estão querendo ver a empresa prosperar, o dono da empresa, ou estão querendo proporcionar, né, um mínimo ali de conforto, de alegria, de agrado para o patrão, a patroa, né? E está fazendo mais do que obrigação, a gente fala, né? Vou agradecer. Eu estou pagando. E quando nós fazemos as coisas, nós gostamos que os outros agradeçam, elogiem. Então Jesus não falou, fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem? Na fé é todo material. Na esperança é todo inconstante. Olha que contradição, que paradoxo interessante que Vinícius traça aqui, né? Na fé é todo material. Na esperança é todo inconstante. No amor é todo sensual. No querer é todo instável. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, não terminou ainda o capítulo, mas eu vou fazer uma pequena pausa, porque quando eu li isso, eu lembrei desse capítulo aqui do livro De Jesus para os que Sofrem, professor Clóvis Tavares, em que ele fala assim, no capítulo 2º, intitulado A Casa do Coração, ele fala assim, espíritos sábios e benevolentes, ou filósofos da terra, altas vozes das mais antigas culturas do mundo, ou singelas expressões da sabedoria do povo, tanto quanto o espírito e a essência dos ensinos evangélicos, tudo e todos nos falam da instabilidade de nossos sentimentos e emoções. Mesmo nós, cristãos, que estamos de fato procurando, né? Estamos procurando ser melhores a cada dia, né? Domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, né? Transformar moralmente a nós mesmos. Nós estamos procurando tudo isso. Mas nós, como disse o professor Clóvis aqui,
espíritos sábios e benevolentes, filósofos da terra, altas vozes das mais antigas culturas, singelas expressões da sabedoria do povo, tanto quanto o espírito é a essência dos ensinos evangélicos, tudo e todos nos falam da instabilidade de nossos sentimentos e emoções. Sinal, diz o professor Clóvis, de nossa imperfeição. Podemos admitir. Testemunho de nossa imaturidade espiritual. Por isso, é também nossa, de todos nós, muitas vezes, aquela tragédia do pobre coração paterno a clamar em lágrimas a Jesus: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha só, a nossa fé não é suficientemente forte. Não é verdade? A gente crê. Esse pai creu. Ele pediu a Jesus, mas ele disse: ajuda a minha incredulidade, porque ele sabia que a fé dele não era aquela fé assim, pode passar por qualquer coisa, né? A fé de Jó, por exemplo, a fé de Abraão, né? E tantos outros, né? mais para cá, né? Ao longo da história da humanidade, que nós poderíamos citar. Aí o professor Clóvis continua aqui dizendo: é triste, mas é assim. Somos e não somos. Cremos e não cremos. Amamos e não amamos. Numa antinomia dolorosa ou apática de nossa alma. Então, voltando lá para o texto de Vinícius. Na fé é todo material, na esperança é todo inconstante, no amor é todo sensual, no querer é todo instável. Nos sucessos da vida, quer que sua vontade prevaleça sobre as demais, inclusive sobre a vontade suprema de Deus. Olha só, hein? Nos sucessos da vida, quer que sua vontade prevaleça sobre as demais, inclusive sobre a vontade suprema de Deus, cuja existência nega e cuja justiça desdenha. É o sujeito que está no topo da sociedade e acha que ele é o máximo. E ele passa a se achar, às vezes, o próprio Deus. Todo mundo tem que se curvar a mim. Eu não vou citar nomes aqui dando exemplo, mas a gente sabe de pessoas que estão nesse estado, né, psicológico, mental, emocional, né, achando que... Tem uma frase antiga aí, né, dos franceses, em relação a um rei da França, né, que resolveu não seguir mais as leis e tal, né, e alguns até próximos dele, né, da nobreza, assim como o povo em geral, começou a protestar e falar: ué, mas peraí. E ele disse, né, a famosa frase: l'état c'est moi, o Estado sou eu. Então agora eu é que vou dizer o que é lei, o que não é, como que tem que ser. Repito, não vou citar nome de ninguém hoje, porque a gente sabe de algumas pessoas que estão nessa condição, né? Então, tem nada de Deus, não. Aí, às vezes, alguma pessoa até não é querendo o mal dessa pessoa, não. É lamentando mesmo. Puxa vida, né? Se essa pessoa soubesse o que ela vai enfrentar, no melhor estilo do que Jesus, do alto da cruz, falou e pediu ao Pai diante daquela multidão que estava a comemorar a sua crucificação, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, às vezes, a pessoa está se lamentando: ah, meu Deus, se ele ou ela soubesse, né, o que haverá de passar ainda por conta disso, né? Mas não tem nada disso, gente. Justiça divina o quê? A vida é uma só. Eu é que sei. Né? Então, as pessoas que, segundo Vinícius aqui, né, é o ímpio, é o retrato do ímpio.
chegam a esse ponto, que é o final do capítulo aqui que Vinícius criou, né? Nos sucessos da vida, repetindo, né? Quer que sua vontade prevaleça sobre as demais, inclusive sobre a vontade suprema de Deus, cuja existência nega e cuja justiça desdenha. É assim o homem ímpio. Em tudo se revela. E aí a gente volta à exortação e à advertência de Paulo aos Coríntios. Olha só, eu vou falar com as minhas palavras aqui, né, o que Paulo falou, mas repetindo, né? Vocês são cartas vivas de Jesus. Vocês são cristãos? Vocês são cartas vivas. Mas aí a gente tem que lembrar também daquele episódio em que o moço foi perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou: o que está escrito na lei? Como leis? Porque a gente lê cada um de acordo com a sua condição, com a sua vivência, com o seu grau de orgulho, com o seu grau de soberba, né? Eu vou ler, eu vou fazer a interpretação que eu acho que é a correta. Por isso que Jesus, que é o mestre dos mestres, é o nosso Salvador, é a imagem de Deus para nós aqui na Terra, ele falou: olha só, o que está escrito na lei? Como leis? Porque cada um lê de um jeito, né? Então, vós sois cartas vivas do Cristo. Como leis, né? E também, como nós queremos que as pessoas leiam essa carta que muitas vezes nós somos. Porque antigamente, por exemplo, voltando, né, à antiguidade, quando nós começamos a falar sobre as cartas de recomendação, não somente essas, todas as cartas, todas as correspondências, elas iam com um selo, né, de cera derretida, que tinha inclusive o emblema de um anel, que era o brasão, às vezes, da família ou da própria pessoa, né, era o anel sigilo, que identificava que aquela carta, de fato, veio da pessoa que está assinando. Porque a gente sabe que sempre houve falsificações. Muitas vezes uma carta era escrita com a assinatura ao final de uma determinada pessoa, mas cadê a comprovação pelo selo, né? Pelo anel sigilo, que não corresponde? Eu conheço o anel sigilo do fulano lá que está me mandando a carta. Não é esse. Não é esse que está constando aqui. Essa carta é falsa. Então, como nós queremos ler, como nós queremos ser a carta viva, ou as cartas vivas de Jesus, né, do Evangelho de Jesus, e como nós queremos que as pessoas leiam as nossas cartas, que somos nós mesmos. Então a gente tem que ter, né, legitimidade, autenticidade. Ah, mas eu sou muito atrasado, Rafael. Você não começou hoje a fala assim? Sim, todos nós somos. Todos nós cometemos erros. Como disse o professor Clóvis, cremos e não cremos, amamos e não amamos. A nossa personalidade, ela é, né, instável, ela é dúbia, ela é ambígua. Uma hora a gente está muito bem, daqui a pouco a gente está muito mal. Uma hora a gente representa o bem, daqui a pouco a gente representa o mal. Pedro não foi advertido diversas vezes e outras tantas elogiado por Jesus? Bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E outras vezes, afasta-te de mim, Satanás, quando Pedro falava alguma coisa que denotava exatamente medo, dúvida, descrença, ou, no mínimo, uma insensatez, né? Então,
Para terminar a nossa reflexão de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 114, As Cartas do Cristo. É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Jesus não deixou nada escrito. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Olha aí, o que está escrito na lei? Como leis? Pode ter um negócio escrito ali, mas eu vou ler e vou interpretar de um jeito, você vai ler e vai interpretar de outro, e assim por diante. Então, em vista disso, diz Emmanuel, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas à humanidade. Os aprendizes que se lhe conservam fiéis. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. Olha aí, não tem que ter sectarismo. Em todas as religiões tem gente boa, tem gente santa, tem missionários, tem representantes verdadeiros de Jesus. São cartas vivas de Jesus, em todas as religiões. São, diz Emmanuel, os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Meus irmãos, que texto, hein? Então, que a gente possa aprender alguma coisa, né, com essa lição de hoje, se esforçando, né, para ser uma carta autêntica do Evangelho do nosso Senhor Jesus, ser uma carta autêntica do nosso Senhor Jesus, e não uma carta falsificada, né? Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa pregação de hoje. A você que nos segue, que nos acompanha, o meu muito obrigado. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite. As orelhas devem estar